Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos analisar como o ser humano encara as vicissitudes, as mudanças, as adversidades e tribulações que acontecem em sua vida nos dias atuais e como fez isso através dos tempos. Sabemos que a nossa vida é cheia de altos e baixos, fases boas e ruins, e algumas tão ruins que não sabemos o que fazer ou a quem recorrer para pedir alguma orientação ou ajuda. Ficamos totalmente perdidos, rogando aos céus algum tipo de socorro. Enquanto a vida está sorrindo para a pessoa, tudo correndo bem, ninguém se importa nem se lembra de olhar para o alto, nem para agradecer as coisas boas que recebe. Mas as fases boas um dia acabam e começam a surgir os percalços, os desafios, aquelas fases em que sofremos reveses, sofrimentos variados. Chegamos a nos perguntar por que isso está acontecendo comigo e não se encontram respostas. Muitos, quando chegam a esse ponto, vão à procura de soluções em seitas, religiões, doutrinas. O consolo que recebem é frases como: você tem que ter fé, a fé remove montanhas, tudo isso vai passar, é uma provação que você está passando. Outras frases prontas, similares a essas. E não se encontram as respostas buscadas nesses lugares. No fim, como não encontra soluções, a pessoa vai se conformando e vai levando a vida do jeito que puder. E às vezes o desespero é tal que acaba pondo termo à própria vida, por não encontrar o apoio que procurava. E há muitos se perguntam, por que Deus fez esse mundo e depois sumiu, deixou os seus filhos sofrendo? E como esse ser poderoso, bondoso e divino largou os seus filhos aqui neste planeta para sofrer até a morte? Há muita contradição, um ser puro, limpo e perfeito abandonar seus filhos à própria sorte. Porque qual é o pai e a mãe que tem amor a seus filhos e queria abandoná-los sem se preocupar em ajudá-los? Saiba que agora você terá todas essas respostas e muitas mais no livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, que é o conhecimento da verdadeira origem da humanidade, que desvenda todos os mistérios e enigmas, com base, com lógica, com provas e comprovações. Porque não é um conhecimento extraído do pensamento e da imaginação de nenhum ser humano, que não tem condições de desvendar esses mistérios, visto que o pensamento é limitado e não tem o alcance necessário para resolver esse quebra-cabeça. Você vai compreender que a imaginação e o pensamento do ser humano, essas duas funções de sua cabeça, foram desenvolvidas depois que a humanidade passou por muitas transformações e perdeu a sua forma original. Desse modo, não poderia descobrir a sua origem, pois tudo ficou no esquecimento. Por isso foi necessário que viesse um porta-voz do nosso mundo de origem com a preparação necessária, trazer esse conhecimento transcendental, isto é, que não é deste mundo de matéria, mas é nosso verdadeiro mundo, de onde viemos e para onde vamos voltar. Este conhecimento deixa claro que nunca estivemos abandonados e que já tivemos em épocas longínquas outros tipos de alfabetos, de conhecimentos que nos permitiam levar uma vida bem vivida, sem sofrimentos, cada um sabendo para que nasceu, o que tinha que ser na vida, qual a sua missão, qual o seu destino. Tudo isso já vinha revelado na palma da mão da pessoa. Para se conhecer alguém, bastava pedir para ver a sua mão. Assim já se sabia com quem estava falando, sabia o que estava se passando na vida da pessoa, enfim. Desse modo simples, todos se conheciam e viviam bem. Mas nos é explicado no livro que, como sempre, existiam os insatisfeitos, que não aceitavam o que vinha determinado na palma da mão para ser. Se era rico e poderoso, queria que seus filhos fossem ricos e poderosos também. E se no mapa da palma da mão vinha escrito que um filho desse poderoso não seria rico, teria outro destino, os seus pais não aceitavam e aos poucos foram desvirtuando esse alfabeto
para fazer um que atendesse a seus desejos. E foi assim, que de pouco em pouco, os insatisfeitos, gananciosos e invejosos foram mudando este alfabeto para fazer outro que realizasse as suas vontades. E o alfabeto verdadeiro dado pela natureza foi esquecido. E as novas gerações não chegaram a conhecer esse alfabeto astrológico dado pela natureza. Passaram a se guiar pelos novos métodos que lhes foram sendo ensinados. Foi que começou o sofrimento da humanidade, porque ficaram sem a bússola da natureza, sem a sua orientação. Cada qual resolveu seguir seu caminho, dando cabeçadas à torta e à direita. Nos revela o livro que ainda nos dias de hoje, na Índia, na antiga Arábia e no Oriente, muitos ainda conhecem, estudam e seguiam por esse antigo alfabeto. Sobre esse assunto, vou ler algumas curiosidades sobre a quirologia, o estudo das mãos, e deixar os sites na descrição do vídeo para quem se interessar. É um dos primeiros alfabetos dados pela natureza ao ser humano para guiar sua vida, mas que foi substituído por outras ciências, conforme a vontade dos interesses das gerações passadas. Quirologia é um conhecimento bastante milenar. A quirologia, em grego, quiro significa mão, logia, estudo. O estudo das mãos não se limita à quiromancia, que interpreta a leitura das mãos. Infelizmente, esta arte foi banalizada no século XVII. Quirologia tem apontamentos e registros datados a mais de 4.000 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, pelos povos hindus, egípcios, babilônicos, caldeus, romanos e chineses, passando pelos manuscritos bíblicos, pelos sábios de todos os tempos e físicos do velho mundo, até a nossa atual ciência médica. Quirologia sempre esteve presente e foi estudado como ciência. Algumas características das mãos mudam e sofrem interferência da nossa alimentação, das emoções e das nossas ações. São instrumentos de observação e análise. Os traços, os montes, as curvaturas dos dedos, as larguras, tipos de mãos, as linhas, as larguras, as falanges, as unhas, assim por diante. Acredita-se que a leitura da palma das mãos tenha se originado na Índia há 5.000 anos. No entanto, se espalhou para a China em 3.000 anos a.C., a leitura da mão oriental tomou uma forma distinta. Estendeu-se à Europa e às outras partes do mundo. As pessoas passaram anos descobrindo o que as linhas na palma da mão significavam. Longas pesquisas levaram ao desenvolvimento da leitura da mão como uma técnica. Nesta área há estudos baseados na medicina oriental, que associam as principais linhas das mãos a alguns sistemas do corpo humano: coração, cabeça, vida e destino. Então, devemos o nosso sofrimento aos antigos que deixaram o verdadeiro alfabeto, o alfabeto astrológico, para se guiar por outros que realizassem suas vontades. E assim surgiu toda essa confusão que existe nos tempos atuais. Todos quebrando a cabeça para conseguir viver da melhor maneira possível, culpando o Criador pelo sofrimento da humanidade. Porém, agora a humanidade tem motivos para comemorar, porque chegou a hora tão sonhada e aguardada por muitos antigos que já previram sua chegada. A fase do desenvolvimento do raciocínio, fase do terceiro milênio, onde todos vão se conhecer, desenvolver a terceira parte da cabeça, a nossa potência maior, que trará o tão sonhado equilíbrio. É um novo alfabeto, uma nova bússola, guiado pela nossa verdadeira origem, com uma nova energia racional. Não é nova, mas estamos tanto tempo afastados dessa energia que para nós é como se fosse nova. Teremos que aprender tudo o que esquecemos, todo o nosso passado, lembrar de como já fomos, pois o que somos agora é sombra da nossa vida original. É um alfabeto que vai trazer o equilíbrio que falta à humanidade, pois é comandado por uma energia pura, limpa e perfeita, a energia racional.
todas as nossas imperfeições, nossos defeitos, devido a estarmos ligados a duas energias que trazem o nosso desequilíbrio, nossa desregulagem. Por isso temos pensamentos bons e ruins, fazemos coisas boas e coisas ruins. E esse alfabeto também nos é dado pela nossa mãe natural. Por isso é para toda a humanidade, já que ela não faz distinção de raça, nacionalidade, cor, posição social, religião, beleza, grau de escolaridade, etc. Quem rotula o ser humano como um sendo melhor que o outro é o próprio ser humano. Para a mãe natureza somos todos iguais, pois temos a mesma raça, a mesma origem, a raça racional. É um conhecimento universal, escrito numa linguagem simples das mais simples para atingir a todos. Quem estudou, aqueles mais aprofundados no alfabeto artificial, feito pelo ser humano, e aqueles que pouco ou nada estudaram esse alfabeto. Como é natural, não é preciso frequentar nenhum lugar. O livro Universo em Desencanto de Cultura Racional, uma revelação para a humanidade. É para ser lido em sua casa, nas horas mais calmas e sossegadas do dia, para a pessoa ir aos poucos sentindo a conexão, a ligação, o tratamento que a energia racional irá promovendo em seu eu, em seu interior. Então, nunca estivemos abandonados, esquecidos. E você poderá ter todas as provas quando iniciar a leitura desse extraordinário livro, que esclarece tudo, todos os mistérios e enigmas. Foi necessário aguardar o tempo certo de nossa evolução, pois nas fases anteriores a humanidade não tinha preparo para entender esse conhecimento. Agora estamos prontos para esse entendimento. Ele está disponível para aquele que já percebeu que esse mundo que está de passagem não é o seu mundo verdadeiro. Esse será o nosso último alfabeto, o derradeiro, a última chance que temos de entender tudo o que se passou e tudo o que irá acontecer daqui para frente com a humanidade e o universo em geral. Esse conhecimento, além de desvendar todo o passado, o presente e o futuro, ele também possibilita à pessoa que segue seus ensinamentos uma vida que terá o equilíbrio físico, moral e financeiro, conquistando a paz, saúde e sossego, vivendo bem consigo com seus semelhantes, pois deixou de ser inconsciente, viver sem saber porquê, e passou a ser consciente, sabendo por que vive, e dessa forma direcionando seus passos e suas ações em prol do seu bem e o bem de todos. Basta apenas fazer a leitura assídua, diária, e seguir o que é recomendado pelo dono do livro. Persistência, paciência e obediência. É simples, é prático, está ao alcance de todos. Mas como é um tratamento natural e não tem efeitos colaterais nem contraindicações, precisa de tempo para fazer os efeitos esperados e almejados. E lembre-se sempre, o conhecimento é cultura, não é seita, religião, doutrina, crença, espiritismo, filosofia, ideologia ou algo do gênero. O conhecimento de cultura racional não tem dogmas, rituais, leis, não tem símbolos, iniciações, meditações, controles éticos ou morais, nada disso. As modificações que acontecem na vida da pessoa, de comportamento ou as mudanças que vêm para melhorar a sua vida, são consequências do equilíbrio que a pessoa vai adquirindo com a constância na leitura do livro Universo em Desencanto. São mudanças que vêm somente para o bem em todos os pontos de vista. É muito fácil a comprovação. Basta apenas a leitura diária e procurar não fazer confusões de entendimento. Ler e entender o que está escrito de forma tão clara e simples. Para você ver que a solução e o remédio da humanidade está tão perto, as pessoas não conseguem enxergar o que está diante de suas vistas. Não perca mais tempo. Acabe com o seu sofrimento. Leia o livro Universo em Desencanto de Cultura Racional.
Vou deixar na descrição do vídeo alguns sites e vídeos para quem quiser pesquisar mais a respeito, também os endereços das livrarias racionais no final desse vídeo. Até o próximo vídeo e fique em paz.